Olá, somos estudantes da Unijorge, estudantes de Direito da Unijorge. Estamos aqui agora para apresentar um tema que é crimes contra a vida, com foco em feminicídio. Eu estou aqui com os meus colegas, Matheus Silva, Felipe Lanzelotti, Matheus Santana, Janete Santos, Thaís Nova, Thaís Menezes e eu me chamo Milena Moraes. Eu vou trazer o conceito do que é crime contra a vida. Crime contra a vida, ele nada mais é do que um crime contra o bem mais fundamental do ordenamento jurídico, que é a vida humana. Ele está previsto no Código Penal Brasileiro, no decreto na Lei número 2.848 de 1940, entre os artigos 121 a 128. Crimes contra a vida são homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto. Então são crimes que estão bem alta, que a gente vai discutir aqui hoje alguns deles. E vou passar para os colegas para darem continuidade. Na verdade, todo dia acontece, né? Sim. A gente vê frequentemente aí na nossa realidade, no nosso cotidiano, principalmente no estado que a gente vive, que é o estado da Bahia. Então acontece bastante. E um caso que chocou bastante aqui o pessoal da Bahia, né? A população baiana, foi o caso da Sara Mariano, né? Quando estamos falando de feminicídio, a gente não está falando de um simples fato comum. Parece ser simples. Já atrapalhei tudo. Bora, de novo. Vá. Quando falamos de feminicídio, nós não estamos falando de um simples fato comum. Parece ser muito simples, mas por trás disso existe um contexto muito mais profundo. Não é só um crime isolado. Geralmente, ele é um ponto final de uma sequência de violências. No Brasil, o feminicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal, como uma forma de homicídio qualificado, ou seja, um crime muito mais grave, porque envolve violência doméstica ou menosprezo à condição feminina. E quando a gente olha de perto, percebe que, na maioria dos casos, o agressor é alguém bem próximo, tipo um parceiro, alguém que convive com a vítima. Isso mostra que o perigo, muitas vezes, não está na rua, mas sim dentro de casa. Infelizmente, é assim. Na maioria das vezes, né? Não, acontece bastante, né? Geralmente é assim, né? A gente vê constantemente aí nos canais de onde a gente televisão. menos espera é que sai. E outro ponto importante é que o feminicídio não acontece do nada. Antes dele existir, tem sinais de controles excessivos, ciúmes, entendeu? Sempre vai ter um sinalzinho, né, velho? Agora, às vezes, as pessoas não se atentam, né? É complicado, mas é um tema muito complicado e muito delicado de falar. Não é um tema fácil, Gente, sabe? ou às vezes se atenta, mas é aquela coisa. É como eu já falei. Ninguém chega mostrando o que é. Ninguém vai chegar aqui no primeiro momento do relacionamento e vai falar assim, eu sou ciumento. Vai dando sinais. Mas às vezes a vítima já tem tanto tempo que a vítima fica com aquela esperança de que vai mudar, de que vai melhorar, de que... E o próprio agressor, ele promete isso. É a última vez, eu vou melhorar. E assim, tem aquela questão do sentimento. Às vezes a pessoa pode acreditar, achar que realmente vai melhorar e não sabe que uma pessoa que diz que ama é capaz de matar, né? Ou capaz de agredir. A gente não se espera por isso. Só que assim, velho, é importante a gente observar que constantemente vem acontecendo, pô. Então a gente não pode dar margem pro erro. Infelizmente, principalmente vocês mulheres, que são as mais vulneráveis, né, do tema que a gente tá falando, não pode dar margem pro erro, velho. Então assim, toda vez que você vê o mínimo de sinal, pô, já é um alerta. Entendeu? E a gente não tem que ter medo de se afastar, de se desprender, porque pode custar a vida, né? A questão é a esperança também, né, velho? Porque na maioria das vezes o cara vai e promete, não, eu vou mudar, e a mulher acredita que ele vai mudar, e no final não muda. Muda aquele uma semana, um mês, uma violência mas depois psicológica também, né? E muitas das vezes também, esse agressor, ele quando criança viu alguém na família agredindo uma mulher. Então ele cresce com aquilo, isso é fato histórico mesmo. Isso os psicólogos falam, né? Que eles geralmente veem algum adulto batendo no pai, ou batendo na mãe, ou na irmã. Então ele cresce achando que aquilo é normal. Já cresce sendo nesse que não ambiente. Achando que tem o poder sobre a mulher, né? E isso é ruim. Na verdade, eu já enxergo de uma forma diferente. Eu acho que eles até sabem que não é correto. Porque eu acho que o ser humano, principalmente quando vai atingindo a fase adulta, a gente vai sabendo o que é certo e errado. Alguém chega e fala, você vê, né?
E vai aprendendo o que é certo e errado. Porém, aí é como você falou, já é uma questão psicológica. Ou seja, traumas, gatilhos, que aí já é para psicologia. Mas tem alguma coisa dentro da pessoa ou da cabeça da pessoa que leva para aquele caminho. Mas a gente não pode vacilar porque é vida, né? Então, assim, não é você querer não é que você querer tentar mudar a pessoa e isso custar a sua vida. Porque Que ponto? A gente não nasce sabendo o que é certo e o que é errado, mas sim aprende com a vida. Sim, com certeza, mas é como o Janete falou, né? Tem a questão porque o ser humano, ele é fruto do meio. Então, o meio que a gente vive vai dizer muito quem a gente é futuramente. Então, assim, como a Janete falou, uma criança que cresceu vendo a mãe apanhar do pai e o pai dizendo que o que a mãe estava fazendo é errado. Então, ele já fica no subconsciente dele. O que é que acontece? Ele fica, não, pô, meu pai tá certo mesmo, velho. Meu pai ele vê que a mãe tá sofrendo e tal, fica perto da mãe, mas, pô, meu pai tá fazendo isso pro bem, porque provavelmente a criança deve apanhar também quando faz alguma coisa errada. Sim. Então uma coisa vai puxando outra. Então quando ele tá num relacionamento e ele vê que a mulher fez algo que supostamente é errado, ele vai agir da única forma que ele conhece, que é de corrigir o problema, que é a parte da agressão. Que foi o exemplo que ele teve em casa, né? Isso. Porém, quando ele vai crescendo, a gente conversa. Então você tem amizade, você fala, rapaz, bater em mulher é errado. E todo mundo fala. Em bater em mulher não se bate nem com a flor. Isso aí é desde pequeno que eu escuto, né? Mas aí você vê, bater em mulher é errado, não se bate em mulher e tal. Só que aí ele sabe que é errado. Porém, quando acontece uma situação que ele tem que agir instintivamente pelo fato dele ter vivido naquilo, né? Você cresceu com aquilo ali, eu acho que automaticamente ele comete o ato de, sei lá, desferir um empurrão, um tapa. Só que é o que eu falei, eu acho que eu conversei com Milena sobre isso, né? E a gente falou que os sinais, eles não vêm de vez, pô. São sutis. O agressor, ele não vai matar logo. Nunca. Nunca. Nem vai chegar batendo, né, gente? Ele chega batendo em começa ninguém. aumentando o tom de voz. Um pouco mais grosso. Depois é um Vai demonstrando os sinais de ciúmes por tudo. Dizendo aquele que vai ciúme mudar. possessivo. É isso. Então, aquele negócio. E as mulheres também, eu acho que a sociedade em si tem que saber o que é o relacionamento e o que o relacionamento é baseado. Um relacionamento é uma prisão, um relacionamento é um jogo de quem manda e quem obedece, ou um relacionamento é uma relação mútua, onde todo mundo tem que se respeitar e tratar da melhor forma possível. Eu penso que é dessa forma. Nessa sua linha de raciocínio aí, eu penso o seguinte, muitas das vezes, essa mulher, às vezes saiu de casa, mesmo com os pais não querendo esse relacionamento, e aí tem a vergonha de voltar para casa, ou muitas vezes tem filho que não quer deixar com a avó, não trabalha, então acaba... A dependência financeira, né? Acaba se submetendo a esse tipo de agressões, achando que ele vai mudar, e sempre ele vai sendo... E sempre vai impondo, cada vez mais impondo, o pior. até Aquela chegar coisa, ao né, pior. gente? É a dependência emocional, é a dependência financeira. Muitas vezes essas mulheres pensam assim, se eu sair de casa, eu vou pra onde? Eu vou me sustentar como? Muito delas dependem do homem pra isso. Tem família, tem filho. Quantas mulheres pensam 1000 vezes no filho antes de sair de casa? Porque fala assim, eu vou fazer o quê? E o meu filho? Sabe? Muitas vezes elas se submetem a apanhar mesmo, a passar por pressão psicológica, a passar tudo que passa pelo filho. Sim, sim. Mas a questão, eu entendo e é isso aí mesmo. Geralmente o que acontece, na maioria das vezes, acontece isso aí. Porém, a que custo, velho? É a vida, aí morreu, acabou. E aí? Não volta mais, pô. Mas é aquela coisa, Felipe, é fácil pra gente falar, sabe? Quem tá A de gente que fora não é passa tranquilo. e a gente que tá de fora é muito fácil Quem falar. passa é mais Tem que sair complicado. mesmo. Tá dentro. É só sair. Quantas vezes Não. eu vejo mulheres que sofrem violência doméstica sendo julgadas pela sociedade do tipo, porque ela não saiu? Apanhe porque não sai de casa. Uma opção pra ela Então, que não é não tão volta pra simples casa da assim. mãe, Fácil, né? gente, não é tão simples. Só Não. quem passa é quem sente Não, a sim. dor do outro. A gente não sabe a dor que o outro tá sentindo. Não, a gente com certeza. imagina, mas a gente não vai saber. Com certeza. É difícil. Com certeza, mas eu acho que na questão do ser humano em si, a gente, por pressão, às vezes, a gente até se desenvolve melhor. A gente tira como exemplo, em algumas matérias que a gente pegou semestre passado, que na pressão a gente desenvolveu melhor, né? Sim. Então, assim, é complicado, é um tema delicado, mas sua vida, qual o valor da sua vida?
Você falou que por pressão a gente desenvolve melhor, né? Sim, Mas sim. aí é relativo, Felipe. É de pessoa pra pessoa. Possa ser que na pressão você desenvolva melhor. Possa ser que eu não. Possa ser que Janete também seja diferente. Sim, então sim. isso é relativo, vai de pessoa pra pessoa. Tem mulheres que no primeiro sinal separa, sai de casa. Tem mulheres que infelizmente passa anos e anos pra poder sair. E tem mulheres que infelizmente não saem porque morrem. Outra coisa, outro ponto a ser destacado é que assim, ó, hoje as pessoas falam assim, é só sair, é só terminar. E muitas mulheres que terminam e mesmo assim morrem. Porque eles matam, porque eles não aceitam o final do relacionamento. Exatamente. Eles não aceitam. Medida protetiva. Se você não com for medida minha, você não vai ser protetiva, mais de ninguém. Entendeu? Então, assim, hoje a mulher ela tá sujeita a morrer, independente da situação, se ela sair, se ela ficar, entendeu? Infelizmente é isso. Tem que, na verdade, eu acho que a gente tem que buscar, na verdade, vocês mulheres, tem que buscar o melhor meio para poder se defender, velho. Eu sou super a favor. E vocês, homens, serem mais conscientes. Mas aí a gente não sendo machista nas falas, Mas- e às vezes os homens têm muita fala machista. A mulher não pode usar uma saia curta, a mulher não pode trabalhar porque quem manda na casa sou eu. Então são essas falas, são machistas, que podem também, acaba agredindo também a mulher de certa forma, né? Porque a violência começa daí, não só de um murro, mas com as primeiras falas. Agora a gente vai falar um pouco sobre entrar mais na parte do homicídio, que é a parte do crime contra a vida que a gente vai pontuar um pouco mais hoje, com foco no feminicídio. Então, Helena vai falar um pouquinho sobre o caso de Sara Mariano, como o Felipe trouxe anteriormente. Foi um caso que impactou bastante a Bahia, não é? Então, Milena vai trazer um pouquinho sobre o caso. Bom, gente, hoje a gente traz para o debate um caso que gerou grande repercussão, né? E que levanta discussões importantes sobre violência, justiça e responsabilização penal. Estamos falando da morte de Sara de Freitas Souza Mariano, filha, mãe, esposa, cantora gospel, pastora, uma figura pública, mas acima de tudo, uma mulher que teve sua vida brutalmente interrompida. O corpo de Sara ele foi encontrado às margens da BA-093, nas proximidades do povoado de Leandrinho, em Dias Dávila. Um cenário que por si só já levanta questionamentos, né? Mas que ele se tornou ainda mais grave conforme a investigação ela foi avançando. De acordo com a denúncia, Ederlan Santos Mariano, seu esposo, pai de sua filha, alguém com quem ela compartilhou boa parte da vida, junto com Wesley Pablo, conhecido como Zadok, Gideão e Vitor, não apenas praticaram um crime, mas atuaram de forma articulada, planejada e com divisões de tarefas. Segundo o inquérito, não se trata de um ato impossível, né? Estamos falando de um crime que, de acordo com a acusação, foi cogitado, ele foi preparado, executado e consumado. Os acusados, eles respondem pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º, 4º e 6º do Código Penal, que tratam, respectivamente, de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio. Além disso, eles também foram denunciados com base no artigo 211 do Código Penal por ocultação de cadáver e no artigo 288 do Código Penal por associação criminosa. E pela gravidade dos fatos, o caso, né, se enquadra ainda na lei número 8.072 de 1990, além de crimes hediondos. Ou seja, foram infrações penais de extrema gravidade. Embora os investigados eles tenham alegado uma suposta motivação relacionada à traição, porque assim, gente, segundo eles justificaram o crime, que foi o motivo, foi porque Sara traía a Ederlan, né? E esse seria o motivo. Só que assim, primeiro que não justifica, aliás, eu acho que nada justifica, né? Tamanha brutalidade, tamanha crueldade, e principalmente, que foi como a colega Thaís falou, de uma pessoa que dividia a mesma casa, de uma pessoa que dividia a mesma cama, e principalmente de uma pessoa que era pai da filha dela, né? Uhum. Tinham uma família juntos, viveram boa parte da vida juntos, e ainda assim, o cara premeditou o feminicídio da própria mulher, né? Sim. E detalhe... Teve comprovação das traições dela? Tinha conversas dela já com outros caras. Ele tinha um WhatsApp dela no notebook dele, não foi? Ele tinha um WhatsApp... Assim, ele já era completamente possessivo. Só que assim, eles alegam isso, que foi por conta da traição dela. Mas linhas investigativas já levam para um outro lado. Que, na verdade, eles queriam se apropriar da carreira dela. Queriam, tipo assim, descartar mesmo. Descartar a vítima para se apropriar da carreira dela
para a utilização de terceiros, né? Com objetivos futuros na carreira dela. Ela era cantora. Isso, cantora, Ele pastora. era cantor também, não? Ele, na verdade, era o produtor dela. Então ele queria... Ele tinha uma produtora, né? Isso, ele tinha uma produtora. Mas a intenção dele matar ela, então, foi pra colocar outra pessoa no lugar dela? Na realidade, segundo ele, o motivo foi as traições. Entendi. Segundo algumas linhas investigativas, também foi por esse motivo, né? Sim. De que ele queria já colocar outra pessoa, eu acho que eles já estavam tendo conflitos. Se não me engano, foi um daqueles que queria se lançar na carreira, né? Isso, foi um dos que participaram. Participou da morte dela. Ele confessou o crime também? Todos eles confessaram. confessaram. Inclusive, eles contaram detalhes, né? Sim. Detalhes sobre o crime. E Como foi a quantidade, tipo assim, foram 22 golpes de facas. Como ocorreu, né? E outra coisa, só um detalhe ainda, mas absurdo. Pesado. Absurdo. Eles respondem também por associação criminosa, porque eles já estavam planejando e as reuniões estavam sendo feitas dentro da casa do casal. Sim. Enquanto Sara não estava presente, eles estavam reunidos, arquitetando como ia matar ela. E aí cada um teve seu papel, né? Teve sua tarefa. Você vai levar ela para tal lugar. Eu vi que você teve vai um esperar ela lá. era motorista de aplicativo, né? Na Era o realidade, motorista particular dela. Na realidade, ele era motorista dela. Era. Ele era braço direito de Ederlan. Sim. Braço direito de Ederlan. E aí ela foi, né, para poder fazer um culto. O mês foi em outubro. Tava acontecendo Outubro Rosa. Um culto que não existia. Que não existia. Quando ele foi levar Sara, Vitor, né, e Gideão já estavam à espera de Sara. Zadok que foi levar, né, que é conhecido como Zadok. Que era bispo também, né? Mas o nome dele é Wesley Pablo. Ah, mas ele era bispo também, era conhecido como Bispo Zadok. Sim. É. E aí, quando ele chegou lá, os dois já estavam esperando. Foi quando eles tiraram... Agora, detalhe. Ele disse que o carro deu pane, que tinha que parar. E tinha que parar, e foi nessa hora que os dois vieram deram voz de assalto. Mas Simularam um assalto. E aí foi daí que eles pegaram ela, e quando ela percebeu ainda, né, que ia ser morta, ela entrou em luta corporal com ele. Mas só que aí, infelizmente, com 3 homens, né, ela não tinha como... Mas o Ederlan, ele participou também, não? No Ele só foi o momento, mandante. Ele só foi o mandante. Teve E um outra certo coisa, momento também do desespero dela, que ela chegou até a oferecer Só não, né, gente? os 10, um Só dinheiro, o mandante não, né? que foi uma- se não me engano, 10 foi mil, salvo que engano. foi guardado em casa, que ela tinha dinheiro guardado. no em casa. desespero ela chegou a oferecer o dinheiro que ela tem em casa. Não E sem faz contar isso, que eu eles dou o também dinheiro que eu tenho em foram casa. pagos Ela tava achando para que era poder um- cometer esse Um crime. assalto mesmo, de E fato. outra coisa, eles foram pagos, né? Inicialmente eles ganharam, cada um ganhou, acho que foi R$2.000, 2 mil né? com Mas promessa de receber o resto do dinheiro o resto dela que do tava dinheiro. guardado. Eles tinham muitos Isso. influenciadores, né? A rede social dele é bem engajada. Dele? Eles visavam deles. Deles dois. Sim, deles dois, eram bem engajantes. Ele estava avisando um dinheiro a mais, né? Que na promessa desses que mataram, ganhar em torno de 15 a 20 mil, né? E detalhe, gente, a gente acha que o caso ele não pode ficar mais absurdo, mas ele pode. Sabe por quê? Porque o Ederlan, ele pegou o celular de Sara, ele levou em uma loja, ele pediu pra formatar o celular e ele foi na delegacia simplesmente dar uma queixa pelo desaparecimento da mulher dele, como se nada Tivesse tivesse acontecido. acontecido. E durante a queixa ele ainda disse, ligo pra ela, mas da caixa postal. Ele já estava com o celular dela na E mão. nesse meio tempo ele ficou pressionando o cara da assistência para ele poder formatar Pra logo. poder formatar O o cara da celular. assistência, acho que ele cismou por causa da pressão e fez backup de tudo que tava no celular. E daí ele foi e denunciou. Levou o celular dela pra delegacia. Olha isso. É um caso muito triste, né? O próprio marido articular a morte da sua esposa, sendo que tem uma De filha. 11 anos de idade. Exatamente. Na época ela tinha entre 11 a 12 anos, né? E aí o que é que acontece também? A menina sempre foi criada com a família paterna, né? Hoje é a família paterna que tá com a guarda da menina e a família materna lutando pra poder ter, né? Pra poder tomar essa guarda. Mas é aquela coisa também, gente. A criança, ela sempre foi criada com a família paterna, sabe? Eu penso assim. Às vezes a mãe, a avó, no caso paterna, não tem culpa do monstro que o filho se tornou. A gente não sabe, na verdade. Mas- A gente não sabe. Depende. Entendeu? Eu acho que não teria que tirar a menina da família paterna, não. Se Eu acho sempre que foi criada deveria com a tirar. família paterna. Porque assim, Conviver na mesma casa. a família que- materna é do Ceará. A menina teve pouquíssimo convívio. Só via assim, nas férias ou eventualmente. Sempre foi criada pela avó paterna.
Os pais saíram, os pais estavam ocupados e a menina sempre com a família paterna. Eu acho que a menina, ela já sofre demais com a morte da mãe. Ela já sofre demais com a prisão do pai, sabe? E tirar ela hoje da família paterna pra colocar ela em um lugar com pessoas que ela nunca conviveu. Agora, ela presenciava todas as agressões que ele fazia na mãe e teve um podcast que a irmã dela falava que a filha dela, a menina, tinha raiva do pai, não, tinha medo do pai pelas agressões que o pai fazia. Sim. E aí depois do homicídio da mãe e tudo mais, depois dessa história toda, a menina escreveu cartas, supostamente cartas escritas por essa menina, falando que o pai era inocente, que queria continuar com o pai. Mas eu acho que isso daí foi uma alienação parental, algo assim. E o pessoal influenciando para ela poder escrever essas cartas, porque não tem cabimento não, pô. As falas que estavam na carta, Rapaz, não é para uma criança da idade que ela tinha. É muito relativo. Às vezes, a criança pode realmente sentir isso, né, velho? O amor pelo pai, pela mãe, a criança não escolhe, só sente. Então, eu acho que é um pouco complicada essa situação. Eu acho que a criança deveria passar também por ter uma ajuda de Mas psicólogo. tem, na verdade, ela tem, né? Ela tem um acompanhamento psicológico. Porque traumas ela já tem demais, né? Acredito eu. Então, acho que o mínimo que pode fazer é ir tratando. Mas vamos continuar do caso, vá. Fale mais aí. O que é que aconteceu? Tá todo mundo preso mesmo? Thaís vai trazer agora um pouquinho das leis que envolvem o feminicídio. Rapidinho. Pegaram quantos anos de cadeia cada um? Sabe dizer? Não, tá até no júri ainda. Porque Não tá tendo. Não transitou julgado ainda não. Massa. Infelizmente. Fala, Thaís, nova. Com o avanço legislativo, temos a Lei número 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, que passou a qualificar o homicídio como praticado contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, reconhecendo a gravidade da violência de gênero. Outro marco importante é a Lei número 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que trouxe um mecanismo de proteção e prevenção no contexto da violência doméstica e familiar. Trazendo esse caso, Puxando o gancho. puxando o gancho É. do que Thaís Nova trouxe pra gente. Então, uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, eu queria jogar na mesa pra gente debater um pouco, que é sobre o direito penal consegue prevenir crimes como o feminicídio ou ele atua somente depois? O que é que vocês têm a dizer sobre Rapaz, é aquele negócio. Que o direito penal, ele é a última raça, né, velho? isso? Exato. Então, eu acho que não tem como você prevenir. Assim, de forma indireta, ele até previne, entre muitas aspas, óbvio. De forma indireta, ele até previne com a Lei Maria da Penha. Sim, Em tese, óbvio, em Em teoria. tese. Não Ele tem. previne, mas não tem como você ter algo seguro, algo ali de fato concreto que não vá acontecer. Tá entendendo? Então, o direito penal, acredito que ele seja, como você disse, a última ratio, não é? Ele é já a última instância ali. Ele E não... muitas vezes não dá nem tempo chegar até, Sim, né? exatamente. Infelizmente, o pior acontece antes. Outra perguntinha pra gente, vai? Vamos lá. Joga as perguntas na mesa. Tem que jogar tudo na mesa, pai. Todo Joga tudo na homicídio mesa. se enquadra como feminicídio, todo homicídio de mulher se enquadra como feminicídio. Não, acho que vai depender da circunstância que foi cometido o homicídio. Não. Quando a gente fala de homicídio, é porque tem os ganchinhos, né, que você vai olhar e observar, porque tem que ter, geralmente, um vínculo ali, né? Afetivo. Nem sempre. Mas é por. Não, mas porque é necessário o vínculo. Não, nem sempre, pô. É necessário. Não, É necessário. Não. Por razão da condição. Não conheço Milena, hein? Encontrei ela, um exemplo, eu não conheço Milena, ela me esbarrei com ela me falou uma coisa, eu não gostei, matei ela porque ela é mulher. É por razão do sexo feminino. Do gênero. Entendeu? Do gênero. Não Agora, é feminicídio. agora Milena. Se você não, Não, se conhece, se uma pessoa... A gente não mesmo se não conhece. Se um homem A gente mata uma não se mulher, conhece. se um homem mata uma mulher, se um homem mata uma mulher... razão. É por razão, gente. Se um homem mata uma mulher, Feminino. se um homem mata uma mulher, vou roubar, Deus livre e guarde. Eu vou roubar Milena. Só que eu não tenho nenhum tipo de relação com ela. Sim. Nenhum tipo de relação com ela. Sim. Eu só simplesmente vou roubar ela e acabo matando ela. Sim. Eu cometi homicídio e cometi latrocínio. Mas não é Não, feminicídio. não, Não é é feminicídio, não se enquadra. porque eu não tenho nenhum tipo de Eu relação entendi, com ela. Mas eu entendi o que o Felipe quis dizer. Por exemplo, ele se esbarrou em mim. Eu pego e falo.
Vá pra... Não, eu falo assim, homem é tudo assim. Um exemplo. Pronto. Aí ele fala, ele vai me matar só porque eu sou mulher. Sim, ele te Ele não me diminuiu de alguma conhece. forma. Pronto, ele não me conhece. É isso. Mas, por razão do meu gênero, Felipe vai me matar. É. Nesse caso é feminicídio. É feminicídio. E Felipe não me conhecia. Mas ele me matou por causa do meu gênero. Isso. Entendeu? Vou dar outro exemplo. Às vezes o cara chega pra mulher e fala assim, quero ficar com você. A mulher não conhece ele. Sai daí, menino, eu nem te conheço. Vou ficar com você por quê? O cara é um psicopata, vai lá matar a mulher. É feminicídio. Com certeza. Trazendo também, Exatamente. agora, voltando, né, na verdade, para o caso Qualquer de coisa, Sara ligue, Mariano. qualquer coisa ligue e contrate, doutora Sim, sim. Milena Moraes. Milena Moraes. Trazendo novamente o gancho para o caso de Sara Mariana. Tem uma pergunta interessante aqui que a gente separou. Sara Mariano, perdão. A traição pode justificar ou amenizar o crime de feminicídio? Não Não, justifica não e nem mesmo. ameniza. É como eu falei, nada justifica, gente. Já tem até... Outra coisa que eu vou falar aqui, justificar- não querendo ser polêmica. Ah, mas sendo assim, já. ó, sendo já. Já sendo. Meu Deus do céu, quantos homens aí traem as mulheres? Entendeu? Então, Isso aí. assim, E tá tudo e bem. tá tudo bem. E tem... Vocês já imaginaram se toda mulher que o marido trai fosse se matar o marido? Eu acho que a maioria de vocês não estavam vivos, nem eu. Exatamente. Eles acham na cabeça deles, eles podem tudo. Vocês E não, a mulher viu? não Você pode tira aqui da... Alguns homens. aqui na mídia. Agora vai o homem ser traído. Alguns homens Sentido acham literal. que tem esse Calma. poder de Calma. apertado, que não, a mulher não pode nada, a mulher não pode falar um pouco mais alto, a mulher não pode trabalhar. Que tem muito- Exatamente. E essa era do empoderamento feminino, né? Eles estão Incomodados. incomodados. Agora- É como dizem, né? A mulher toma 10 chifres, fica em pé. O homem tomou um, caiu. Agora Vai entender. agora tem questões e questões, Desculpa, né? gente. Perdão, vou voltar a ser profissional. É questões e questões. Tem como Mateus, a pergunta de Mateus foi a seguinte: se a traição ela pode amenizar ou justificar de alguma forma o crime de feminicídio. mas em certa forma ela pode ser uma diminuição de pena, a depender, injusta provocação da vítima. Se ela pregar e falar pro cara, chamar pelo sobrenome, né? não sei. É o Se ela sobrenome. provocar, se ela provocar. Injusta provocação injusta provocação da vítima. Ela chegar e falar assim, ó, você é corno mesmo. Aí chamou pelo Mas, sobrenome, assim, o cara no caso aí, se transforma. Pra ratificar você. No caso aí, se eu não estiver errada, é o homicídio privilegiado, Privilegiado, né? isso. Que assim, foi por provocação da vítima, que ele cometeu É, o crime. isso, E aí agiu a sob pena forte dele domínio de violência e diminui. emoção. Mas, respondendo a pergunta de Mateus, Isso não justifica. Não, nunca vai e outra justificar. coisa, Não isso mesmo, de forma alguma. isso não afasta a qualificadora e nem descaracteriza o feminicídio. E Isso. nem diminui o crime como você disse aí. Você disse que pode diminuir de alguma forma a pena da pessoa. Não. Já tem até julgados do STF que exclui a legítima defesa da honra. Não existe. sim, Já sim, existe sim. em caso de feminicídio, porque porque eu não vou lembrar aqui no momento, mas tem um julgado do STF que teve essa questão da legítima defesa da honra. Que Isso. a pessoa tentou justificar exatamente isso, de que eu fui motivado a matar, a praticar o ato de feminicídio, justamente por causa da traição, ou porque a minha mulher não me respeitou, entre muitas Sim, aspas, sim, obviamente. Mas esse entendimento foi totalmente afastado do Supremo Tribunal Federal. Isso, foi um julgamento, foi um julgado do STF. Eles afastaram completamente. Então, a questão de você tentar justificar ou amenizar o crime não existe. A qualificadora, ela continua, não afasta a qualificadora e nem descaracteriza o feminicídio. Que acabou deixando claro que a vida tem valor absoluto. Isso não exclui ele E não pode ser- do fato. Não, mas também não exclui a ilicitude do fato, mesmo sendo, tipo, A sendo motivação um sendo homicídio essa. comum, Sim, exemplo. sim. Mas homicídio simples, digamos assim. Mas aí a injusta provocação da vítima, ela é um privilégio, né? É um Sim. homicídio privilegiado e vem como a diminuição de pena, né? Pode ter diminuição de pena. Mas é isso. Tem mais pergunta, pai? Vai, joga na mesa. Tem mais uma pergunta aqui, galera. O feminicídio, ele pode ser considerado como crime simples ou qualificado? E se qualificado, quais qualificadoras podem ser aplicadas? Rapaz, nesse caso de Sara, tem diversas qualificadoras. Dê exemplos, Nesse caso, dos ele falou nossos amigos. Você sabe que Milena já falou, né? Então você vai puxar o gancho dela, vai. Não, vai. Puxa o gancho, vai falar. Não, eu citei. Você citou os incisos. Isso. Primeiro- O primeiro, que é motivo torpe. O segundo, que... Eu ia até lhe perguntar também de novo, pra você falar. O primeiro, o segundo, né? O primeiro, inciso primeiro, motivo torpe. Não tem segundo. O terceiro, que foi... Motivo fútil.
Não, Não, perdão, calma, é volta associação. Não, perdão. Bora, Peraí, bora olhar, bota- pesca aí. Milena, pescar. sem dedo. Entendeu de quê? Ah, me deixa. Eu gosto de Tem gesticular. sua roça facção, é É, cruel. nega. Bonitinho, eu gosto. Eu gosto de gesticular, Associação me deixa. e Sim, gente, voltando, ocupação vamos lá. de- Faz a pergunta de novo, Nego. Vamos lá. Você puxa o gancho, depois eu vou. Sim, Ficou Milena, vai. bonitinho. Ficou top. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui pra gente. O crime de feminicídio é um crime simples ou qualificado? Se qualificado, quais são as qualificadoras que podem ser aplicadas no caso? Rapaz, nesse caso de Sara, tem diversas qualificadoras que enquadram nesse caso dela. Milena falou, você está falando porque ela falou. Tô ligado, vai. Eu ia até perguntar a você mesmo quais foram os incisos que você trouxe. Eu tava querendo lembrar. Me diga aí. Foi o inciso primeiro, né, que é motivo torpe. O inciso terceiro, que é meio cruel. Sim. O inciso quarto, que é Possibilitou impossibilidade de defesa da vítima. E o inciso sexto, que é o feminicídio. Sim. Primeiro, terceiro, Primeiro, terceiro, quarto e sexto do sexto. Código Penal. quarto e sexto. Isso. Show de bola. E fora, né, que, como eu falei, que o caso ele ainda foi enquadrado, né, na Lei 8.072 de 1990, que é a lei de crimes hediondos, né? São crimes que é considerado pela sociedade crimes bárbaros. Sim, então, só sim. para vocês terem uma noção, esse caso foi enquadrado nessa lei. Então, respondendo sua pergunta, o que não falta é qualificador. Assim, então, o Exatamente. feminicídio, ele é sim Só um que crime assim- de homicídio qualificado, e ele tá lá previsto no artigo 121 do Código Penal, no parágrafo 2º. Exatamente. E o que os professores falam, e a gente. Porque a mídia fala uma coisa, na televisão passa uma coisa, e quem não entende do direito acaba indo na onda. Então, quando a televisão chega assim e fala assim, foi um crime duplamente, triplamente qualificado. Não existe Não duplamente, Não tripla, existe. quadruplamente, não existe. Ele pode ter mais de uma qualificadora. Mas não é Qualificado. qualificado. Não é negócio de duplamente, Só pra triplamente. desmistificar esse jargão. Pra quem não é do direito aí, fique ligado. Não Só pra existe desmistificar dupla, esse jargão triplamente. que os jornalistas usam aí no... Tá vendo, Juca? Tá falando errado. Só é pra chamar mais atenção pra Ele Pode sabe. deixar, essa parte pode deixar. Ele sabe, ele Pode sabe. deixar, tá falando errado, sacanagem. Vou te chamar um dia pra gente vir aqui pra debater um Pois pouquinho. é. Viu? Vai chegar aqui com sua hora. Olha como tá. Acaba chegando. Não, mas vocês, esses estudantes de direito é ousado. Imagine quando isso aí tiver uma OAB na mão. Ninguém minha segura. filha, ninguém segura. Pode ninguém segura. Ninguém segura. Já não tá segurando agora. Não posso revelar meus segredos. Meu Batman. Já? Calma, tem Quer ir embora? Por isso que eu tô falando, dá pra O falar. debate tá eu posso gostoso, fazer. né? Não, se liga, eu posso perguntar. Calma. Não, meu filho, se Eu é posso quieto, não dá perguntar. certo, não. Não mistura Apesar- a Mas não bunda, mistura, tá? não. Não mistura, não. Eu posso te falar assim, ó. Tá. A gente pode não se aprofundar no caso, mas pode falar assim. Falar Para as por pessoas alto. não achar que crimes crime contra a vida é só feminicídio, é a só gente. homicídio. Porque assim, o tema central é crimes contra a vida. A gente pegou um subtema. É isso Mas que a eu gente tô pode falando, deixar pô. claro quais são Mas os crimes contra a aprofundar vida. no- né? Não, eu acho que também não. Eu tô pensando nisso aqui, ó. Crimes contra a vida são Fale só o que induzimento são. ao suicídio, infanticídio, aborto. São crimes com homicídio, que no caso o feminicídio faz. Você já faz- desembola, pai. Então alguém faz a pergunta. Vamos lá, Existem- Eu posso Você pode fazer a pergunta. Eu não vou fazer do jeito que você quer, não. Vou fazer do meu jeito. Não, vamos. Bateu, bate logo aqui, ó. Arreia a mão. A Hélia. Dor de Vamos, papanhar. meu amigo, eu já vou, viu? Gente, só pra deixar claro uma coisa, porque a gente tá aqui, o nosso tema central é crimes contra a vida. A gente pegou um subtema, que é o feminicídio, né? Mas pra deixar claro pra vocês que crimes contra a vida não é só o feminicídio, não, Não se tá? resume só ao homicídio, no caso, né? Existem alguns tipos de crime que estão previstos no Código Penal, que são o homicídio, né? Que é o artigo 121. O induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que é o artigo 122. O infanticídio, o artigo 123. E o aborto, que está entre o artigo 124 a 128. Que também são, digamos que, vertentes dos crimes contra a vida, né? E aí você trouxe no comecinho, né? Sobre crimes intrauterino e extrauterinos. não é Isso, o intrauterino são pessoas que são mortas, digamos assim, na questão do aborto. Extrauterino ou Intrauterino. Intrauterino. Isso, se encaixa na questão do aborto, como aborto. Já extrauterino são pessoas já nascidas, com homicídio, Sim, induzimento ao sim, suicídio, infanticídio.
Massa. Deixa Bacana. só eu puxar uma polêmicazinha Puxa a aqui. polêmica. O que vocês acham da legalização do aborto? Rapaz, é assim. Tema complexo, viu? A questão da legalização do Delicado. aborto envolve muito, sabe, precisaria um pouco mais de tempo que a gente não tem, no caso, para debater mais. Mas falando de uma forma assim bem superficial, eu sou particularmente contra a legalização do aborto. Entretanto, a gente sabe que existem algumas Tem positivação em lei, né? Isso, exato. Tem a positivação em lei que defende o não aborto, digamos assim. Mas a gente sabe que existem algumas defende situações. Algumas situações que No caso, podem ser aplicadas. o estupro. Exatamente. Aí, Mas Mas isso já tá tá em previsto lei. Já tá em lei. Entendeu? É. É isso que... É porque a gente não vai se aprofundar muito no assunto, até porque Dá vai pano trazer pra um manga. debate muito grande, até em relação à questão, à via política, né? Entre direita, esquerda e afins. Mas a gente não vai entrar nesses méritos. Pois bem, né, velho? Mas a gente sabe que é complicado. As Eu gostaria mulheres... de ouvir Milena. Não. Eu tô Ela, sentindo que ela sentindo tá que ela se tá ali. coçando pra poder Pra falar. falar. Eu queria muito ouvir a opinião ela dela. tá- Mas- Gente, eu vou mas- pra vocês. não, Eu mas não você- quero ser cancelada. você sabe eu que- queria- eu não quero ser cancelada. Eu já tô dando minha opinião, eu tô praticamente Mas sendo você- cancelada aqui, É dizendo que eu porque, sou contra o assim, aborto. eu Mas acho- você sabe o eu que ela vai acho falar? existe- Ela vai falar o eu quê? Ela acho- vai falar que a gente é homem. Você Não não pode tem nem... local de fala. não tem lugar de Não, fala. não, Ao contrário, ao A contrário. gente tem Eu lugar acho de fala? que vocês têm que ter lugar de fala. Sim, Eu acho que vocês têm que ter lugar de fala. Mas assim, vocês falaram, né, que é a favor no caso de estupro. Mas eu acho que envolve... São tantas questões, gente. São tantas questões que a mulher passa, sabe? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas falam assim, por que vai abortar e engravidou? Porque quis. Por que não se previne? Beleza, mas quantos métodos contraceptivos falham? Sim, sabe? mas a gente sabe que a maioria não é isso, né? Ó, nessa a maioria, mas a gente situação... não pode Não, generalizar. eu sei. A gente não pode Eu sei. generalizar. Eu sei. Beleza, É uma vida, Matheus, velho. mas deixa eu te É falar uma coisa. vida. Quem carrega é a mãe, é o corpo da gente, mulher. Sim, você tá eu entendendo? concordo, até Outra certo coisa, uma mulher passa, não sei se vocês conhecem, o puerpério. Sim, sim. Então, assim, é muito difícil. Tem mulheres que dizem que até vontade de se matar sente. E eu já vi isso dentro da minha própria família. Você tá entendendo? A mulher passar por puerpério e dizer assim, eu senti vontade de me matar. Porque é difícil. Sim. Então, assim, nada justifica. Beleza, mas tem a questão psicológica da mulher. Sabe? Não é que eu seja a favor do aborto em todos os casos. Ah, eu vou engravidar 5 vezes, vou abortar 5 vezes. Não. É que eu acho que há situações no qual quem tá de fora, novamente, eu vou voltar para um ponto que eu toquei no início. Quem tá de fora é fácil. Mas só quem tá passando sabe como é difícil. E a questão psicológica também, que a pessoa vai engravida e não tem condição psicológica, não tem Suporte. estrutura, não tem suporte, a pessoa não tem condição financeira, é ela por ela mesma, porque assim, não querendo ser polêmica novamente, Já sendo. mas já sendo, o filho é da mãe. Há casos raríssimos no qual o filho é do pai, mas é sempre da mãe. É a mãe que carrega 9 meses, é a mãe que sente a dor do parto, que inclusive é considerada a pior dor do mundo, é a dor do parto. Tá entendendo? É a Eu mãe. entendo bem o que você tá falando, mas Sim, é a ainda mãe assim, que eu fica continuo sujeita ali dizendo a que criar não tudo. justifica. Porque quantos pais. Eu vou dizer uma coisa a vocês, quantos pais tem aí que simplesmente fazem, claro, porque a mulher depende do homem pra fazer um filho, fazem e simplesmente abandonam e a mulher fica sozinha ali sem suporte nenhum. Sim, com Você tem certeza. noção que tem mulheres, inclusive tem até um caso, não sei se vocês estão por dentro, que tá bem viralizado, de uma mãe que o filho dela, se eu não me engano, é autista, e ela até ganhou uma casa agora, ela tá super conhecida nas redes sociais, porque ela deu um depoimento justamente falando sobre isso, quantas pessoas julgam, mas que ninguém tá na pele dela, ninguém sabe o que é que ela passa, tá entendendo? E detalhe, você tá trazendo esse ponto, digamos assim, de uma criança sem o espectro autismo, né? Porque se vier com o espectro autismo, então o trabalho vai ser dobrado ou triplicado pra mãe. Dobrado. Mas assim, o que eu olho Mas é o deixando seguinte... claro, gente, não é que eu seja a favor, é como eu tô dizendo, Não, eu eu sou sei. a favor. Eu acho Tem que há casos e casos, né? situações que, tipo assim, como as pessoas falam, engravidou porque quis. Não é que engravidou porque quis. Então, assim, eu acho que se a mulher ela não tiver uma preparação psicológica, ela não tiver como... E ela fala assim, é a minha opinião, o corpo é dela. Se ela falar assim, eu não estou pronta pra carregar essa criança, eu não quero carregar essa criança. Nesse momento... Eu acho que a escolha dela. Pronto. É a minha opinião. Mas aí entendeu? você Sua opinião, tá... mas discordo você- completamente. Você Tem tá... todo o direito. Você
Beleza, quando a gente se trata do nosso corpo e da nossa vida, mas e outra vida? A gente tem o direito de escolher quem vive e quem morre? Felipe, não tem. Não tem. Isso. É por isso que eu tô dizendo a você que eu sou a são favor coisas e coisas, né? em algumas situações, entendeu? É isso. Agora, Felipe, sinceramente, é porque assim, né, Uma pessoa em gente? situação de rua. Hein? Uma mulher em situação de rua. O que é que Eu tem? ia falar Tem justamente isso, né? Se relacionada ao aborto, você concorda que ela tem esse filho? Rapaz, eu concordo, eu acho que as pessoas nem deveriam passar por situação de rua, para começo de conversa, Sim, né? mas passa. Mas passa, é a sim, realidade. com É a certeza. realidade. Hoje existem Com certeza, diversas... Mas assim, são coisas que acabam puxando uma a outra. Não dizendo que todos os moradores de rua são usuários de droga, mas a maioria são usuários. Então, assim, uma coisa puxa a outra. A pessoa tá morando na rua, aí é usuário de droga, aí já conhece outro usuário de droga. Não fuja da minha pergunta. Sim. É. Eu acho que na verdade. Eu acho, não fugindo da sua pergunta, eu acho que aí já é uma questão de saúde pública. Ou seja, essas pessoas têm que ter um suporte maior, primeiramente, e através disso ter métodos contraceptivos. Eu acho que né? ele fugiu novamente da Não, não fugi, pergunta. não. A pergunta é: você é a favor ou contra o aborto Nessa nessa situação. situação de rua? Rapaz, eu sou a favor. Eu sou contra. Eu sou contra, né? Tubiou, mas enfim. Eu sou contra. Eu sou contra. É questão de meio termo. Gente, é assim, ó, existe asseguram Mas é um tema asseguram complicado. pós. Muito. Não Existem é- orfanatos públicos. Tudo bem, é óbvio, como o Felipe falou, isso é uma questão de saúde pública. Óbvio que existe, não é o mundo perfeito, que uma pessoa de rua vai engravidar e Engravida. simplesmente... Não, é isso. Engravida. Eu tô dizendo que não é aquela coisa maravilhosa que uma pessoa de rua engravida e amanhã vai ter uma pessoa do conselho tutelar pra estar acompanhando ela, pra estar levando aquela criança pra A gente sabe que na realidade não é assim, não é tão Não simples mesmo. assim. É uma questão A gente de meio termo, né? Mas assim, velho, a gente tá falando de uma vida que já existe. Não é simplesmente você, eu não quero aquela garrafa, eu vou descartar aquela... Não, velho, é uma Não, vida, objeto. já existe, aquilo já tem vida. Coraçãozinho Bem, já isso bate. é uma questão de Coraçãozinho já meio bate. termo, como o nosso colega Matheus falou. É uma vida. E Milena falou em questão de estupro, então fica ali meio... Não, eu não falei questão de estupro. Eu falei que eu sou a favor em certas situações, independente de estupro. Eu acho que se uma mulher ela não tem uma base psicológica, ela não tem uma base financeira, é melhor, não que seja melhor, perdão a palavra, Menos pior, né? menos pior ela abortar do que ela colocar no mundo. Pronto. Deixa eu falar uma coisa a vocês, na verdade. Eu já presenciei uma situação de rua na qual a mãe, ela não queria, você falou orfanato, e que ela não queria porque o filho é dela, ela jamais vai entregar em um orfanato, mas era viciada em droga. Uhum. Outra coisa, a menina de calcinha, só de calcinha, Na sinaleira. na sinaleira, com um monte de homem drogado. Acontece. E outra coisa, gente, é porque a gente, é como eu tô falando, é fácil pra gente que tá em casa, entendeu? Que a gente tem nossa casinha, nossa caminha, que tá tudo lindo. Mas quem passa, quem tá na rua, sabe como é. E outra coisa, vocês já imaginaram o que é que essa criança passa? Agora, Sentando no colo de homem. Mas- Pronto, E pronto. aí, Agora cadê, você. cadê o trabalho Aí do bota Estado no nesse, mundo pra nessa criança Mas ser a- estuprada, bota no mas mundo agora- pra matarem. Mas antes de agora. voltar. Mas agora. Do homicídio? Mas agora. Eu não sou a favor do homicídio, Matheus. A gente não tá falando de homicídio, a gente Não, tá pera, falando... pera, Mas pera, pera, Aborto é Calma. homicídio. Calma. Aborto é homicídio. Gente, Beleza, calma. eu tô falando em Não, eu tô relação dizendo, ao é o aborto. Código Eu Penal estou que fala. falando, eu estou falando Ah. que eu sou a favor tipo assim, em situações em relação ao aborto. Sim. Outra coisa, eu comentei com você, que eu acho que foi no grupo, inclusive, que assim, o que eu acho que deveria ser feito, dependendo da situação psicológica da mãe, financeira, e algumas coisas que a gente já citou aqui, a questão do aborto ter um tempo determinado para ocorrer. Você tá entendendo? Sim. É porque assim, gente, é como eu falei, cada um tem sua opinião. Só que, aí, O ó, coraçãozinho já bate. Sim, o coraçãozinho deveria- já bate, mas pronto. aí bota no mundo pra Você criança fala ser em dever, estuprada. Agora dever sim, ter um eu tempo quero- determinado. Deixa eu puxar Vai, só vai. um rapidinho. Então, É, só pra Felipe fechar aqui. Felipe Eu pra posso fechar. depois Agora- encerrar com a frase. Aí, Agora- pra gente fechar. Agora sim. A gente só Vai. tem praticamente um minuto aqui pra Pronto. falar. Felipe fecha rapidinho. Então deixa eu- Thaís então- fala e a gente encerra. Então deixa eu fazer a pergunta. A gente só tem um minuto. Vamos se colocar no lugar então da criança agora. Aí você acha que a criança ela vai escolher não nascer
ela vai escolher. Ela não tem como escolher porque ela nem nasceu. Não, mas no lugar dela, mas já nasceu, pronto. Eu tô dando um exemplo que você falou Você da fala assim, criança. Tipo assim, eu já nasci, minha mãe olha pra mim e fala, pô, quase que eu te aborto. Não quero. Eu vou poder fazer não, o que a gente não pode tipo, mudar, não. Não quero mais, pô. Tipo assim, pô, era. E aí? Você chegar a criança e escolher não nascer ou nascer? Eu acho que ela iria escolher nascer. Mas como ela não nasceu, ela não tem escolha. Pronto, rapidinho, só pra Ah, fechar, então que aí pronto. tem Então, muito, morreu. tem muito Desculpa, debate. gente, eu tô sendo Tem muito burra. debate. Vou encerrar. Deixa eu deixar uma coisa Vou clara. encerrar, vou deixar. Eu não tô sendo fria, não. E- Vou trazer uma frase, né? E outra situação, a criança morreu, viu, Milena? Calma. Pra encerrar, eu vou trazer uma frase aqui, né? De Jamila Ribeira, uma professora, filósofa e ativista, né? O silêncio diante da violência também é uma forma de violência. Então, nunca se cale ou deixe de se Perfeito. calar. E denuncie 180.